Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. A vitória ainda é nossa. Glória Pelo sangue a de Deus. Jesus. Amém? Podem se assentar, amados, por um minuto, por favor. Uma bênção poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Alguns dias atrás nós estivemos aqui, servindo a Deus, adorando. E poder retornar aqui hoje, nessa festividade, é uma bênção ainda maior. Me sinto muito honrado, privilegiado, muito feliz de estar com os irmãos aqui. Sobretudo nesse final de semana que nós passamos, não foi um final de semana muito fácil, né? Imagino que os irmãos aí tiveram algumas dificuldades, algumas lutas. Muitos lugares ficaram sem energia elétrica, né? E o pastor estava me dizendo que teve que fazer o culto na rua. E isso para mim serviu de exemplo, porque eu tive que cancelar o culto lá na igreja, né? Da próxima vez eu já tenho uma ideia, a gente vai fazer na rua, mas a gente vai servir e adorar a Deus. Aleluia! Porque o Senhor é bom. Amém? Quero parabenizar, queridos, a toda essa igreja, aos amados irmãos, por essa festividade tão linda e abençoada, com esse tema tão importante e relevante para os nossos dias hoje. Deus abençoe. Nós sabemos que toda festividade sempre tem um levante do inimigo, né? Nós passamos agora esse final de semana por um congresso de mulheres ali na nossa igreja. E eu me lembro que a líder, algumas vezes, ela falou assim para mim, pastor, eu vou entregar. O negócio não é para mim. Eu falei, calma que você não viu nada ainda, só o primeiro ano. Aleluia! Né? E toda festividade sempre traz um pouco de dor de cabeça, alguns ataques do inimigo. Mas quando a gente vê uma festividade linda como essa sendo realizada, nós entendemos que o nome do Senhor ele é glorificado e a vitória é do povo de Deus. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, o tema dessa festividade. Mas eu quero ler dois textos com os irmãos. O primeiro está no livro de Josué, no capítulo 1. E à medida que você for encontrando, vamos seguir exemplo dos nossos irmãos, vamos nos colocando de pé. Em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 também, nós vamos ler até o verso de número 8. Depois nós vamos ao capítulo de número 3, a partir do versículo de número 5. Mais uma vez, irmãos, hoje eu faço minha carreira em dupla, né? Estou aqui com a minha filha mais velha hoje. Minha filha mais velha é uma espécie de intercessora. Aonde eu vou, ela vai comigo, né? Aí ela ora, ela chega em casa, ela conta para a mãe, conta para a avó, conta para a tia, conta para todo mundo. Olha, estava orando lá e o culto foi uma bênção, né? Felizmente a minha esposa não pôde estar comigo aqui hoje. Nossa filha mais nova, por conta da falta de energia. Eu saí de casa sem energia, não tinha energia na minha casa, não tinha água lá em casa. Então foi uma luta para chegar aqui. Quando eu saí de casa, eu tive que voltar no meio do caminho por causa de um contratempo. Mas eu disse que nós vamos chegar lá para adorar a Deus. Mas eu trago um abraço, sincero abraço da minha esposa. Não pôde estar aqui hoje. Eu acho que eu vou ter que retornar uma terceira vez aqui para ela poder vir comigo e nós adorarmos a Deus. Amém? Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá resistir, ou ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo.
Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vai comigo ao capítulo de número 3, a partir do verso 5, que diz: E disse Josué também ao povo: santificai-vos. Diga comigo: santificai-vos. Fala mais forte: santificai-vos. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai-a diante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quem pode dizer amém? Amém! Podem se assentar, meu amado, glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Muito bom ver ali atrás também o irmão Renato, que há muito tempo nós não víamos, um amigo querido, um irmão amado, e a toda essa igreja. Queridos, santificai-vos. Nós vivemos hoje um tempo onde parece que um tema como esse se tornou meio que antigo, obsoleto. Em alguns lugares que nós vamos, nós temos oportunidades, nós vemos que temos tantas preocupações, nos envolvemos com tantas coisas, tantos projetos, tantos eventos que fazemos na igreja, tantas festividades, mas algumas coisas que são essenciais na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, parece-nos que tem ficado um pouco esquecido. E você sentar hoje para conversar com um pastor, eu não estou dizendo um membro, estou dizendo um pastor. Uma pesquisa recentemente foi feita e apontou que o tempo médio de um pastor brasileiro de devocional é de 15 minutos por dia. E nós paramos para analisar, queridos, que se um homem de Deus, um obreiro, gasta 15 minutos debaixo de oração, com a leitura das Escrituras, com a meditação na palavra de 15 minutos, nós não podemos acreditar que uma igreja vive pelo menos uma hora em oração. Um certo estudioso disse que se você não orar, você também não viverá. Glória! Nós estamos nos envolvendo com muitas coisas na obra de Deus, é verdade. Mas parece que estamos esquecendo de nos envolvermos com o Deus da obra. Nós nos envolvemos com o reino de Deus, mas estamos nos esquecendo de nos envolvermos com o Deus do reino. Nós nos envolvemos com os instrumentos, com muitos eventos, com congressos, com festividades. Nos preocupamos com o uniforme, com o hino que nós vamos ensaiar, com a roupa que nós vamos colocar, mas nos esquecemos de investir, não é gastar. Investirmos tempo naquilo que é necessário, naquilo que é fundamental. Aleluia. Precisamos entender que uma igreja não vive se uma igreja não ora. Uma igreja não contempla os milagres se uma igreja não anda em santidade. Temas importantes, princípios importantes no reino de Deus para a sua igreja parece que estão esquecidos. A preocupação que temos hoje é uma preocupação de que eu preciso colocar e fazer um post no Instagram da igreja. Eu preciso tirar foto com o melhor ângulo. Meu Deus! E eu fico me perguntando, queridos, se nós nos importamos com coisas tão triviais, com coisas tão supérfluas e pequenas, por que não vemos hoje mais milagres na igreja? Uma certa vez alguém me disse: pastor, por que a gente não vê milagre?
Por que nós não vemos salvação de alma? Por que nós vemos hoje tanto casamento que parece estar se destruindo, na ruína? Por que hoje nós vemos tantas pessoas, obreiros, descompromissados? Meu Deus! Será que Deus mudou, pastor? Será que aconteceu? Será que a tecnologia está entrando na igreja? Eu disse, a tecnologia é uma bênção. Você pode navegar na internet, você não pode naufragar. Navegar você pode. Só que não é Deus que mudou, querido. Quem mudou fomos nós. Deus ainda continua sentado no seu alto e sublime trono. Diga amém. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Deus não mudou. Alguma coisa mudou. Alguém mudou. Deus não mudou. Pastor, se Deus não mudou, o que mudou? Ou quem mudou? Quem mudou fomos nós. Se você for na igreja onde eu sou pastor, e eu acredito que isso é de uma forma geral, num culto de oração, você vai ver na igreja 5 pessoas dentro da igreja. Se você for num culto de ensinamento, você vai ver 2, 3 pessoas numa escola dominical. Eu estou cansado, pastor. Teve uma vez alguém disse para mim, pastor, eu estou cansado. Aleluia. Falei, então a gente ora quando você perdeu o emprego, porque aí você fica descansado, sabe quando você perdeu? Está repreendido, pastor. Falei, você era tão fiel a Deus, Deus abriu a porta e você deixou de ser fiel. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma solução para o teu problema. Aleluia. A gente pede a Deus que Ele tire, que Ele feche a porta. Você vai viver de cesta básica. E aí, então você vai ter tempo para Deus. O pastor está repreendido, vigia. Eu falei, quem é que tem que vigiar? Sou eu ou é você? O que está acontecendo errado? Mas quando você vê alguém precisando de um milagre, de uma porta aberta, a primeira coisa que a pessoa pede, pastor, irmão, olhe por mim. Queridos, o problema da igreja não é a presença do diabo. O problema da igreja é a ausência de Deus. O problema da igreja não é a presença do mal. O problema da igreja é a ausência da unção. Você entende isso? O problema dos obreiros, querido, não é a presença de uma adversidade. O problema de obreiros é a falta de compromisso com Deus. A igreja não precisa, querido, se preocupar com coisas pequenas. A igreja precisa se preocupar em andar em santidade, porque sem a santificação ninguém andará com Deus, ninguém verá Deus. O problema da igreja não é a presença do diabo, o problema da igreja é a ausência de Deus. Cultos frios, cultos mortos, como a igreja de Sardes, tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Não há mais milagre, não há mais unção, não há mais temor de Deus, não há mais temor quanto ao pecado. Nós hoje vivemos uma vida de fantasia. E eu posso falar isso aqui porque o pastor me deu essa liberdade. Glória. Nós vivemos uma vida de fantasia, mas eu tenho algo, uma palavra de Deus para a tua vida. Se não tem santidade, também não tem milagre na tua casa. Glória. Se não tem uma vida santa, não tem unção. Você pode fazer o que for. Aleluia. Você pode ter dom, você pode ter talento, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode ter conhecimento vivo. Sem santidade, sem poder de Deus. Não tem poder para quem não quer investir numa vida de santidade. Ah, pastor, mas o pecado está aí. Mas a graça de Deus, ela te capacita a ter uma vida santa diante de uma terra iníqua, diante de um povo que vive na prática do pecado. Alguém diz assim, é difícil, pastor, que a carne é fraca. Mas o pecado nunca foi biotônico, fontura para te fortalecer. O problema da igreja, querido, é que a igreja não vai mais ao trono da graça. Aleluia. Quem quer milagre, diga eu. Eu também quero milagre. Ou melhor, eu estou precisando de um milagre. Meu Deus. Eu fiz uma reunião hoje cedo na tesouraria da igreja. E eu me lembro que uma das tesoureiras uma vez disse assim para mim, pastor, acho que o senhor é doido. Como é que a gente vai fazer esse projeto aí na igreja? Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Mas isso aqui vai edificar a vida de alguém. E a pessoa diz, como é que a gente vai realizar esse projeto aí na igreja? O senhor não está vendo que a gente não tem dinheiro? O senhor está doido? Eu falei, a senhora nunca leu na Bíblia que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, não? Aleluia! Porque às vezes Deus precisa de alguém doido para dar um passo de fé. Chamei a tesouraria hoje e falei, ó, esse projeto que nós vamos fazer, R$7.000. Alguém disse assim para mim, pastor,
A igreja não tem nem R$70 no caixa. A igreja não tem dinheiro. Eu falei, mas a igreja tem o Deus do dinheiro. A igreja tem o dono do ouro e da prata. A gente vai fazer esse projeto aí. Eu não sei como é. Socorro de alguma parte vai chegar. Mas a gente vai fazer esse negócio porque Deus é conosco. Nós temos um problema hoje. Qual é o problema? O problema da igreja hoje é se preocupar demais com as coisas externas e se despreocupar com aquilo que é essencial. Capítulo 1 de Josué, ele vai tratar de um cenário de crise, um cenário de preocupação que estava acontecendo, pastor. Josué se viu diante de uma grande responsabilidade. E ao mesmo tempo que ele via essa responsabilidade, ele olhava para dentro de si e não via nele capacidade para exercer aquilo que via ou aquilo que estava à sua frente. Moisés era morto. E qual era a crise? A crise era exatamente essa. Há um princípio lá no livro de Zacarias que diz: fere-se o pastor, então as ovelhas serão dispersas. Ou seja, se fere a liderança, a igreja sofre. Moisés é morto e o povo entra em crise. Quem é que vai nos guiar? Quem é que vai nos fazer atravessar o Jordão? Quem é que nos vai dar posse da terra que Deus nos prometeu? Se não tem mais alguém para ouvir a Deus, não tem mais alguém para nos guiar, não tem mais ninguém para nos orientar, como que nós vamos agora tomar posse da terra que o Senhor Deus havia nos prometido? Então a crise coloca-se de pé diante do povo de Israel. E o texto que nós lemos aqui no capítulo 1, a Bíblia vai dizer para nós que depois da morte de Moisés, e a Bíblia vai dar as características de Moisés, dizendo: Moisés, servo do Senhor, morreu. Porque servo de Deus também morre. Servo de Deus também sofre. Servo de Deus também passa por dificuldades. Depois que Moisés morre, diz a Bíblia, e o Senhor falou a Josué. E eu quero aqui, queridos, começar a aplicar algumas coisas e entender algumas coisas. Porque Deus só fala com Josué depois que Moisés morre. Porque enquanto o líder está vivo, querido, Josué não tem autoridade. Enquanto Moisés está no governo, Josué ainda tem que ficar no lugar que ele foi chamado para ficar. Não dá para assumir a liderança se o líder Moisés ainda está de pé. Deus não fala com Josué sem antes primeiro que Moisés fosse morto. Aleluia. E nós precisamos aprender o princípio da honra, porque Deus não vai honrar aquele que não sabe honrar a liderança. Aleluia. Deus não honra aquele que não sabe honrar Moisés. Deus não levanta Josué se Josué não sabe honrar Moisés. Deus não vai falar com Josué se primeiro Moisés está de pé. E existe crente que quer passar na frente de Deus. Tem crente, querido, que quer ultrapassar o limite. Eu não concordo com a minha liderança. Meu líder está errado. Meu líder não está vendo isso. Então por que Deus deu o cajado na mão do teu líder e não deu na tua mão se você é melhor do que ele? Dá para dizer um amém? Amém. Quem está entendendo aí essa palavra? Nós precisamos aprender a ficar no nosso cantinho, querido. Porque se Deus ainda levantou alguém para guiar o povo, o meu lugar é ficar no meu quadrado. Você entende isso? Se você, querido, tem um chamado de Deus, eu não estou dizendo que você não tem um chamado. Eu estou dizendo para você saber esperar o teu tempo. Eu estou dizendo para você saber esperar que Moisés ainda está vivo. E se Moisés está vivo, Josué não pode ser levantado. Deus só levanta Josué depois que Moisés é morto. E aí quando Moisés morre, aí Deus fala: agora sim, Josué, chegou o teu tempo. Porque aprende uma coisa: bênção, e eu disse isso aqui na primeira vez que eu preguei, naquela outra vez, bênção fora de tempo não é bênção, é maldição para a tua vida. O pecado do filho pródigo, querido, não foi ele pedir a herança. O pecado do filho pródigo foi pedir a herança fora do tempo. Não era tempo ainda de receber herança. E tem muito crente, querido, que não recebeu a vitória ainda porque não soube esperar o seu tempo. Tem um monte de Josué por aí querendo se levantar quando Moisés ainda está sentado no trono. Fica na tua, segura a tua onda. Porque deixa eu dizer uma coisa: Deus não levanta Josué se primeiro Moisés está vivo. Deus
Não levanta ninguém puxando o tapete de liderança. Deus não vai, querido, ferir alguém para te honrar. Deus não vai ferir ninguém para te honrar, para te colocar no lugar de posição. Pastor, quando é que vai chegar a minha vez? Quando Deus levar Moisés. Quando Deus levar Moisés, Deus levanta Josué. Agora, se esse tempo não chegou, fica na tua dando glória a Deus e aleluia, porque Deus ainda tem compromisso com Moisés. Eita glória. Só que Moisés morre. Aí sim. A Bíblia diz que Deus fala com Josué só depois, meu filho, que Moisés morreu. E aí, o verso de número 2, Deus vai tratar com Josué. Deus vai curar as emoções de Josué. Porque Josué também sofreu uma perda. Porque quem é fiel à liderança, quando perde o seu líder, ele sofre. Porque quem é fiel a Moisés, quando perde Moisés, ele chora. Aí Deus vai tratar com Josué. Alguns dias já tinham se passado, o luto já tinha se estabelecido, só que Josué ainda estava de luto. E aí Deus tem que tratar com Josué. E aí o Senhor chega no versículo de número 2 e diz assim: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Acabou, meu. Passou. Você sabe o que isso significa? Deus ele estava sarando as emoções de Josué, dizendo para Josué: Josué, o tempo de Moisés já passou, rapaz. Até quando você vai ficar nesse luto aí? Já foi, acabou. Moisés já foi. É teu tempo, Josué. É a tua hora, chegou a tua vez. Moisés, meu servo, é morto. Agora você tem que se levantar daí. Você já viu crente que é dependente de outro crente? Se meu marido não for para a igreja, eu também não vou. Passou, meu filho. Pô, se levanta. Se a minha esposa não for na igreja, eu não vou. E o meu pastor tem que entender. Se levanta, meu filho. Já passou. Então chega para Josué e eu penso que se Deus fosse colérico, como eu sou, Deus ia chegar para Josué e falar: vamos embora, acabou a palhaçada, levanta. Já foi, já chorou, tinha que chorar. Agora não é mais tempo de chorar, não. O tempo de chorar já passou, agora se levanta. Porque Josué não pode se prender a Moisés o tempo inteiro. Eu sei, querido, que quando Deus apresenta para nós um desafio, a gente fica com medo. Quando Deus apresenta para nós um projeto grande, a gente treme. Só que Deus está dizendo: Josué, levanta. O tempo de Moisés, Josué, já passou. Agora o negócio é contigo, Josué. O negócio agora, a chamada agora é na tua vida, porque Moisés já foi. O que eu tinha para fazer através de Moisés eu já fiz, agora eu vou fazer através da tua vida. E você precisa entender, querido, que você, Josué, não é Moisés. E Moisés não é Josué. Não dá para ter uma liderança igual a de Moisés, porque Deus está levantando Josué. Porque Moisés passa, mas o Deus de Moisés não passa. Eu me lembro quando eu assumi a igreja. Ah, meu Deus. Eu disse assim: Jesus, e agora? Teve lá a ordenação ao ministério, aquela coisa linda, aquela coisa toda, os irmãos dando os parabéns. Uma semana depois que estava me dando parabéns, era o que mais estava arrebentando comigo. Todo mundo, aquela coisa maravilhosa. Eu disse: aleluia. Desafio na frente, eu falei: Jeová, e agora? Aí o Senhor, Josué, Moisés passou. Agora é tempo de Josué. Só que Moisés passa, mas o Deus de Moisés não passa. As estações mudam, mas o Deus das estações permanece de pé. Moisés passa, mas os ensinamentos de Moisés permanecem. Eu aprendo, querido, que essa geração precisa entender que Moisés ele passou, mas os ensinamentos que Moisés ensinou não passam. Veja comigo o versículo de número 7. Eu ainda estou na introdução dessa mensagem. O Senhor diz assim:
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Você sabe qual é o problema, querido, que nós enfrentamos hoje? Uma geração que quer fazer as coisas conforme está na sua cabeça. Você chega, você mostra na Bíblia, você fala, olha, está errado, está aqui, está escrito, está desse jeito aqui que Deus vai te dar vitória. Não, pastor, mas se eu fizer assim está melhor. Nós precisamos entender que quem passa não significa que não nos deixou bons ensinamentos. Moisés pode até ter pecado, mas ainda era Moisés. Você se lembra de Saul? Deus já havia ungido Davi, Deus já havia rejeitado Saul, mas a Bíblia diz que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, Davi disse assim, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Saul já tinha sido rejeitado, mas Davi diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque um erro de alguém não significa que não me dá direito de me levantar contra esse alguém. Moisés passa, mas o ensinamento de Moisés permanece. Pastor, eu não sei o que fazer. Ensina a Bíblia, meu filho. Fica com a Bíblia, fica com a palavra, anda na palavra, vive a palavra, come a palavra, medita nesse livro de noite e de dia, e então teu ministério será bem sucedido. Mas você precisa meditar, você precisa, querido, caminhar, você precisa ter tempo com as Escrituras. Obreiros que hoje não querem mergulhar nas Escrituras, tem alguma coisa errada. Eu fui conversar uma vez com um obreiro, ele disse, não gosto de ler. Falei, se vira, dá teu jeito, aprende a gostar. Ah, que é isso, pastor? O senhor tem que me entender. Eu falei, que te entendeu o quê, rapaz? Está escrito na Bíblia, medita de dia e de noite. Você não pode ler, mas você fica no WhatsApp, no YouTube, 24 horas por dia. Aí na hora de ler a palavra de Deus, me dá preguiça, estou com sono, toma vergonha na cara, rapaz. Aí, pastor, para. Falei, não, para não, meu filho. Geração TikTok, geração Instagram, fica 5 horas igual um bobão na frente do celular, passando assim, e rindo, à toa. Mas pega a Bíblia 5 minutos para ler, dá cansaço, dá dor de cabeça, dói, não consigo. Aí, pastor, ore por mim. Aí teve alguém que falou assim para mim uma vez, pastor, assim, ore por mim porque eu não consigo. O TikTok não deixa, pastor, é um demônio. Falei assim, me dá o celular aqui. O que o senhor vai fazer, pastor? Eu falei, não é demônio, eu vou quebrar esse demônio agora. Me dá aqui. Você vai ver se você vai aprender a começar a ler a Bíblia rapidinho. Esse dia eu estava na igreja, a gente cultuando. Eu olhei para a líder, uma líder que tem lá na igreja, irmão. Irmão, eu estava sentado lá na frente, na cadeira dos obreiros, eu olhei para ela com aquele olhar. Aquele olhar amoroso de pastor. Eu olhei para ela e perguntei para ela, Jesus está te chamando aí no WhatsApp? Não, pastor, passa para mim o WhatsApp de Jesus, e de repente ele quer falar comigo também. O problema da igreja não é a presença do diabo. O problema da igreja é a ausência de Deus. Aí chega no capítulo 3. Josué está começando o seu ministério. E Josué começa o seu ministério. E o Senhor diz assim para ele, Josué, chegou a hora. Chegou o tempo. Você vai fazer esse povo passar do Jordão, Josué. Só tem uma coisa, manda o povo se santificar. Manda o povo se preparar. Aí chega o versículo de número 5 que nós lemos aqui no capítulo 3. E Josué dá uma ordem ao povo. Josué diz ao povo, santificai-vos. Ai. Você sabe qual é a maior prova de amor que você pode dar a Deus? Você sabe qual é a maior prova de fidelidade que você pode dar a Deus? A maior prova de amor que você pode dar a Deus? Uma vida de santidade. Aleluia. O que te faz não pecar quando você está sozinho e sem ninguém ver? O seu amor que você sente por Deus.
Uma vida de santidade é sinal do meu amor por Deus. Você pode dizer que ama a Deus, você pode ser um dizimista, você pode ser frequente no culto, você pode ser o melhor obreiro da sua igreja. Se você não anda em santidade, você não ama a Deus. O que vai identificar um crente do não crente, querido, não é se ele diz glória a Deus ou aleluia, não é se ele fala em língua estranha ou entrega a profecia. O que identifica um crente do não crente é a sua vida de santidade. E nós temos um povo, querido, que mexe muito o esqueleto, mas não consegue dobrar os joelhos. Nós vivemos hoje uma geração, querido, que faz muito barulho, mas não sai lágrima dos seus olhos. Nós vivemos um tempo hoje onde nós temos uma pessoa que quer muito movimento, mas não consegue ter arrependimento. O problema nosso, querido, é que nós estamos confundindo movimento com avivamento. E deixa eu lhe dizer uma coisa, movimento com movimento, escola de samba dá um show. Movimento por movimento, baile funk bota a igreja no bolso. Barulho por barulho, baile funk bota a igreja no bolso. O negócio não é barulho, o negócio não é movimento, o negócio é santidade. Aleluia! O negócio não é barulho, querido, o negócio é como nós fazemos o nosso barulho. O negócio é arrependimento de pecado. Pastor, por que não tem mais milagre? Por que não há mais santidade? Por que não há mais arrependimento? Nós queremos movimento. E movimento, querido, sem arrependimento não é avivamento. Lembra lá na igreja de Sardes? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem nome de que é um bom obreiro, mas já está morto. Tem nome de que é uma boa igreja, mas já está morto. Nós precisamos, querido, de arrependimento. Tem alguma coisa errada quando os nossos cultos mais cheios são cultos de domingo e não são os cultos de oração. Tem alguma coisa errada, querido, quando os nossos cultos de campanha são mais cheios do que o culto de ensinamento bíblico. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, querido, quando tem a campanha da vitória, está lotada, mas quando tem a oração para Deus transformar a minha vida, a igreja fica vazia. Irmão, vamos ser sinceros, nós não somos uma igreja de oração. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo palavra de vida ou Canaã, estou dizendo a igreja de Cristo na terra. Ou, pelo menos no Brasil, nós não somos uma igreja de oração. Vamos começar por aí. Eu conversava com um pastor e falou, rapaz, na minha igreja é a mesma coisa. Aí fui conversar com outro, ele disse, na minha igreja é a mesma coisa, tem culto de oração, o povo não vai. Você marca, teve um, vou tomar cuidado porque está filmando ali, mas eu vi teve um passeio aí numa igreja, 7 horas da manhã, um monte de gente lá na frente da igreja, ninguém chegou atrasado. Aí tem consagração na igreja, 9 horas da manhã, o povo não consegue ir porque está dormindo. Como é que a gente entende um negócio desse? Os obreiros aqui, se entenderem isso, por favor, me expliquem, porque eu não consigo entender. Para passeio tem um futebol, 7 horas da manhã, tá 5 jovens na igreja. Tem oração na igreja, 9 da manhã, você chega na casa do jovem, o jovem está babando, roncando. Mas queremos avivamento, queremos poder de Deus, queremos milagres de Deus. Não, querido, o milagre não vai chegar. Eu aprendo aqui com Josué algumas lições. Josué diz assim, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Só que Deus só vai fazer maravilhas amanhã se eu me santificar hoje. Se eu não me santificar hoje, não tem maravilha amanhã. Você entende isso? A lição que nós aprendemos aqui é que a santidade precede o milagre. Quem quer milagre na sua vida, levante a mão. Então começa a santificar hoje, porque o tempo é hoje. Quem quer milagre na sua vida, começa a santificar agora, porque o tempo é agora. Se você quer milagre amanhã, santifica agora, santifica hoje. Porque o milagre amanhã precisa da santidade hoje. Não tem milagre para quem não santifica. A santidade é um preparo para receber as maravilhas de Deus. Eu quero milagre, santifica. Eu quero poder, santifica. Eu quero salvação na minha casa, santifica. Deus está dizendo para Josué, Josué, o tempo de santidade é hoje.
Porque sem santidade hoje, sem maravilha amanhã. A igreja que precisa de um milagre, querido, é a igreja que vai santificar a tua vida hoje, agora. Que vai largar o pecado agora. Aleluia. Santidade hoje, para ter milagre amanhã. E a mudança no teu casamento, meu filho, santifica a tua vida hoje. Meu Deus. Eu tenho uma pessoa, eu conheço uma pessoa que ora muito, mas não vigia nada. Também não dá. Jesus disse vigiar e primeiro não é nem orar, primeiro é vigiar. Eu conheço uma pessoa que ora muito, mas não vigia nada. Nada. E aí uma vez essa pessoa disse assim, não, a gente tem que orar. Porque o mundo espiritual existe. Eu falei, é verdade. É verdade, existe. Alguém tem dúvida de que o mundo espiritual existe? Eu falei, é verdade. Mas não adianta só orar. Tem que vigiar também. Aquela pessoa disse, pastor, a gente tem que buscar, tem que orar. Eu falei, é verdade. Mas a gente também tem que vigiar. A pessoa que orava muito chegou, e essas coisas, irmão, chega sempre no celular do pastor. Um vídeo da pessoa dançando funk dentro de casa. Falei, que lindo. E olha que coisa interessante. Aí a minha esposa, e aí, o que vai fazer? Eu falei, deixa o congresso passar. Aleluia, Deus. O congresso passou. Amanhã eu vou começar. A espada já está afiada. Eita, grande. Teria 60 dias aí. Sentadinha aí, vamos aprender, né? Eu orar, você já sabe. Agora eu vou ensinar a vigiar. Aleluia. Crentes que querem bênção de Deus e acham que Deus vai fazer tudo. Vai não, meu. Não existe bênção para quem quebra princípio. Guarde isso. Aleluia. Você conhece a lei do nazireado? O Senhor havia dito para Sansão, ou havia dito aos seus pais que Sansão seria nazireu de Deus. Via de regra, o nazireado tinha 3 regras. Primeiro, não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Essa todo mundo sabe. Segundo, o nazireu não podia tomar bebida forte, vinho. Terceiro, o nazireu não podia tocar em coisa morta, porque ele seria nazireu de Deus. Quando Sansão cai no colo de Dalila, ali não foi a queda de Sansão, ali foi o ápice da queda, porque Sansão já tinha tocado em coisa morta. Lembra do leão morto? Sansão já tinha tomado bebida forte. Sansão estava brincando com pecados. E aí no colo de Dalila foi o ápice da sua queda. E aí quando os filisteus vêm, Sansão diz assim, me levantarei agora como das outras vezes, e eu vou em direção a esse exército. E aí o versículo mais triste de toda a Bíblia, penso eu, diz assim, e ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Aleluia, Deus. Aprenda, querido, não há bênção de Deus para quem quebra princípio de Deus. Você pede para Deus um casamento abençoado, mas vive brigando, batendo na sua esposa. Não tem bênção, porque você está quebrando o princípio. Você pede milagre de Deus, mas não se santifica, não tem milagre, porque você está quebrando o princípio. Você pede, querido, uma porta de emprego abençoada, mas não é dizimista, não vai vir a porta de emprego, porque você está quebrando o princípio. Não existe bênção para quem quebra princípio. As bênçãos de Deus, elas estão condicionadas a cumprimento de princípio. Se eu quero um casamento abençoado, eu vou ter que amar a minha esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. De vez em quando é difícil, mas a gente consegue, a gente faz um esforço. Se você quer um casamento abençoado, você tem que se sujeitar ao seu marido da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo. Eu não concordo com isso, pastor, eu sou feminista. Está na Bíblia, não foi eu que escrevi não. Está escrito aqui, não foi eu que escrevi. Então você vai ter que brigar com o autor disso aqui. Aleluia, Deus. Esse dia eu fui conversar com uma pessoa na igreja, eu sou feminista. Falei, onde é que surgiu o feminismo? Eu não sei. Falei, me fala o nome de uma pessoa aí que é fluente nessa área. Ah, também não sei. Falei, você não sabe nem o que é feminismo, cara. Quer falar de feminismo comigo, não sabe nem onde começou, o século que começou. Você nunca ouviu falar em Camille Paglia, nunca ouviu falar em ninguém que atua nessa área, quer vir dar aula de feminismo. Toma meu na cara. Falei, está na Bíblia, minha filha. Você tem que sujeitar ao marido. E sujeição não é escravidão. Esse é o problema. Não existe bênção de Deus para quem quebra princípio. Aí o versículo de número 7, do capítulo de número 3, e eu encerro aqui. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Olha o versículo de número 7. E o Senhor disse a Josué: hoje, quando? Diga hoje. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Agora preste atenção. Aleluia. Deus disse para Josué: Josué, eu vou te honrar hoje. Hoje eu vou começar a te honrar, Josué. Só que Deus só honrou Josué porque o início do ministério de Josué foi guardando a lei de Deus, que Deus havia dado através de Moisés. E em segundo lugar, além de guardar a lei, Josué se santificou. Josué começa seu ministério muito bem. Começa guardando a lei e começa se santificando. Já está bom. Ele não começa o ministério fazendo um monte de eventos. Ele não começa o ministério fazendo campanha do não sei do que. Ele começa o seu ministério guardando a palavra e vivendo em santidade. E aí o Senhor diz: Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer, para que o povo saiba que da mesma forma como eu honrei Moisés, eu sei honrar Josué também. Glória. Porque não há honra de Deus para quem não anda em conformidade com a lei de Deus e com santidade. Honra não é reconhecimento dos homens. Honra é reconhecimento de Deus. Você se lembra de Jeremias? Jeremias era um homem que, aos olhos dos homens, ele foi um fracasso. Você se lembra de Ezequiel? Perdeu a esposa, sofreu, e aos olhos dos homens talvez também teria sido um fracasso. Mas sucesso não é reconhecimento humano, sucesso é reconhecimento de Deus. Como é que eu sei que eu sou reconhecido por Deus, pastor? Guardando a palavra de Deus e vivendo em santidade. Você está aqui hoje, querido, você está bonitinho, você está arrumado, você comprou uma roupa nova, está com essa blusa bonita aí na festividade, mas só Deus sabe como é que está a tua alma, toda ferida, toda machucada. Sua alma está toda cheia de pecado. E Deus está dizendo para você: não há honra de Deus, não há milagre de Deus para quem não guarda a palavra e para quem não vive em santidade. Você entende isso? Quanto mais santo eu for, mais milagre de Deus eu vou receber. Por você que eu quero orar. Por você que precisa liberar perdão a alguém também. É por você que eu quero orar. Por você que precisa aprender a guardar a palavra de Deus. Por você que não consegue largar porcaria do celular para meditar nas escrituras. É por você também que eu quero orar. Existem algumas pessoas, amados obreiros, que o diabo não faz nem mais força. O diabo fala o seguinte: só para botar o celular na frente dele, não preciso fazer força. O diabo já está descansando, meu amado. O diabo não precisa mais fazer força, porque o crente agora, qualquer coisinha, ele já está fraco. Ele já se desvia. Tem crente que se chegar na igreja, o irmão não der a parte do Senhor, não falar com ele direito, às vezes está correndo, já fica tristinho, já fica chateado, já não quer mais ir na igreja. O diabo não está nem mais fazendo força com você. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa tarde, que o diabo vai ter que começar a montar um exército. Porque você vai sair daqui hoje diferente. Não é porque eu estou pregando, não. É porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Feche seus olhos, deixa eu orar pela tua vida, querido. Deixa eu passar o microfone, porque o horário já foi, já nos convida. Feche seus olhos, deixa eu orar por você, Pai. Tu sabes como cada filho entrou aqui nesse lugar nessa tarde. Nesse final de festividade, Senhor, nós te louvamos. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui hoje da mesma forma que entrou. Que seus pecados, Senhor, sejam perdoados. Que as suas vidas sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Senhor, que teus filhos saiam daqui hoje, Senhor, com uma vida totalmente restaurada por Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a guardar a Tua palavra, a honrar o Teu nome, Senhor, para que assim Teu povo possa, Senhor, viver milagres. E eu creio, Senhor, que testemunhos serão levantados aqui e o Teu nome será glorificado nessa hora. Senhor, eu oro assim, crendo, Senhor, no milagre e na bênção do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Que Deus te abençoe. Dê um aplauso a Jesus aí. Glória a Deus.